Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma edição do Café e Prosa Podcast, ou programa, como você preferir. E hoje nós temos aqui uma convidada especial, ela que é muito jovem, tem uma causa muito forte a ser defendida e com muita luta vem mostrando força e superação. E é uma cidadã aqui nossa, da região, da Grande Florianópolis, de Palhoça, essa cidade tão importante que cresceu muito aqui na nossa região metropolitana. E é uma história bonita que vai ser aqui eternizada no nosso programa de hoje. Estamos recebendo Adriana Vareschi, 43 anos, ela que é palestrante, lançou um livro, também é coach, né? O livro O Voo da Superação, já está mostrando aqui nessa câmera, né? O Voo da Superação. Ela que descobriu há 9 anos uma doença chamada neuromielite óptica, conhecida como NMO, uma doença rara, inclusive no dia 17 de março, quando há a luta do Dia Nacional das Doenças Raras, houve manifestação, houve atos em prol dessa luta. E ela tem isso e muito mais histórias para nos contar a partir desse momento. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom compartilhar a história. E quando tu está falando, né, Adriana, palestrante, escritora, aliás, escritora best-seller, gente. Tá? Nós somos best-seller em 3 categorias na Amazon, desse livro aqui, O Voo da Superação. E quando você começa a falar sobre tudo isso, passa um filme na minha cabeça. Eu imagino. E eu vou começar justamente pela frase que consta na obra, O Voo da Superação. Você voou em busca da superação e está aqui hoje plena, muito bem, com saúde e curada dessa doença que te surpreendeu. Nos conte como foi tudo isso. Em 2015, eu sou maquiadora e massoterapeuta por profissão. E eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Cheia de sonhos. Tu acabou de falar que tu não vive de sonhos, né? Tu gosta de ambição. Hoje eu também olho assim e falo, gente, só um sonho na gaveta não é nada. A gente precisa de ambição. E em 2015, eu estava cheia de sonhos, de projetos. Eu sou mãe do Thales. O Thales, ele acabou de se formar em Direito. Eu sou casada. E eu vivia como muitas mulheres. Como a Aline, talvez como a nossa outra amiga ali que eu acabei de conhecer, a Mauri. E eu acordei para mais um dia de trabalho. E quando eu levantei da minha cama, eu não senti da cintura para baixo. Eu perdi a visão do olho esquerdo. E ali começou uma corrida contra o tempo. Eu fui internada no Hospital Caridade, que é aqui do lado. E vieram exames, vieram internações. E ninguém sabia o que eu tinha. De repente, um médico, até hoje eu lembro o nome dele, o Dr. Felipe. Eu acho que pode citar nomes aqui, claro, né? O Dr. Felipe me olhou, ele levantava a minha perna e a minha perna caía. E eu tinha músculos, porque eu treinava todo dia. Eu tinha a minha própria personal trainer, né? Eu corria todo dia. E o Dr. Felipe falou para mim, Adriana, Florianópolis é uma cidade provinciana. E eu nasci aqui, gente. Eu nasci no Carmela Dutra, né? Por mais que eu more lá na Palhoça. Nós não temos o que fazer para você agora, por você mais agora. Então, volta para sua casa, no conforto da sua casa, e espera por mais alguns exames. Eu lembro que nós tínhamos feito mais ou menos 70 tipos de exames naquela época. Certo. E nós voltamos para casa. Eu sem caminhar, cada dia atrofiando mais e mais. E tudo que eu sentia era dor. Era muita dor. E chegou um momento, Vandrei, que eu preciso falar sobre isso, porque hoje eu defendo essa causa, que as pessoas falar perto de mim me causava incômodo. Então, a casa era fechada, tudo escuro, os passos das pessoas machucavam, porque era dolorido na minha cabeça, doía, né? Eu precisava de ajuda para virar na cama, eu não tomava mais banho, porque a água do chuveiro me machucava, e eu conto detalhes no meu livro sobre isso. A minha irmã me dava banho com algodão.
Então, tudo mudou na minha vida. Aquela mulher que acordava pela manhã, que corria, que trabalhava em um centro de estética, que cuidava da beleza das outras mulheres, ela desapareceu. Ela atrofiou e ficou em cima de uma cama em um quarto escuro. Então, nós começamos a procurar médicos, pagar outro tipo de consultas, né? E cada um tinha um médico para indicar. Ah, tem um médico lá na Beira-Mar, que ele é maravilhoso. E ninguém fazia isso por mal. Era para ajudar mesmo, né? Sim. Só que vai dinheiro. Cada médico é um mais, né, caro do que o outro. E eu lembro que eu ia nesses médicos na cadeira de roda e eu não conseguia levantar o pescoço porque eu estava atrofiada. E o último deles falou assim para mim: você tem um bicho para matar, mas eu não sei qual é o bicho. E tudo que eles faziam era me dar antidepressivo. Queriam que eu dormisse. Então, nós decidimos ir para Ribeirão Preto. Porque lá eu tenho uma irmã. E foi lá que nós descobrimos qual era o bicho matar. E eu cheguei lá. E antes de chegar nesse segundo processo, no interior de São Paulo, o que os médicos disseram para você? Aqui? É. Que não sabiam que eu tinha. Não deram esperança? Não. Porque, na verdade, é uma doença que é difícil. Primeiro, era esclerose múltipla. Mas para ser esclerose múltipla, precisa ter placas no cérebro. E eu não tinha, né? Então, era uma doença degenerativa, como é. Mas, o que é? Então, eu passei por várias dificuldades, que eu não posso nem contar aqui hoje para vocês. Aliás, que nem no livro tem. Se você quiser contar, tá aberto. Não posso contar ainda, porque vai causar muitas coisas, sabe? Sim. Coisas que não vem ao caso agora. Certo. Então, médicos que fizeram coisas totalmente erradas. Eu passei por muita coisa, né? Entrar em salas sozinha. Então, aconteceram coisas que mulheres mesmo sofrem. Eu posso falar por abusos mesmo, né? Uhum. Então, eu fui parar lá no HC. Fui com a minha irmã, com a Franciele, que ela largou o trabalho, largou a estética, largou tudo para ir comigo. E foi uma viagem super difícil, claro. E também não foi assim, né, Vandrei? Chegamos lá, entramos no Hospital HC. Eu queria contar assim, né, para vocês, que foi uma história linda. Chegamos lá, entramos. Não. HC em Ribeirão Preto. Isso. Não foi assim. Porque aqui é o Hospital de Qualidade, HC, a sigla. HC, que é referência. Como que foi? Pagamos uma consulta, como tudo tem um jeitinho, né? Pagamos uma consulta com uma neurologista em particular. Ela me olhou e falou: olha, não é caso para mim. Mas eu sei o que fazer. Fez uma ligação e me colocou dentro do hospital. E qualquer minuto contava ali. Tudo que eu sentia era dor, como eu te falo, né? Uhum. E as pessoas me olhavam, um falava assim: falta de Deus. O outro médico me olhava e falava: tem um bicho para matar, mas eu não sei o que é, vamos tomar antidepressivo. O meu relacionamento com meu marido mudou completamente. Porque muda. Não vou romantizar e falar que não, ele me carregou no colo. Ele me ajudou, ele me levava em hospitais, me ajudava, mas muda, né? Tanto é que ele não foi para São Paulo comigo. Foi a minha irmã. Então, muita coisa mudou. E resumindo a história, gente, comprem meu livro para saber os detalhes. Mas, quando eu entrei naquele hospital, é claro que eu queria entrar lá, tomar uma medicação, e que eles falassem: olha, é uma coisinha aqui que a gente vai dar um remedinho, tu vai embora, tu vai ter tua vida de volta, né? Tu vai voltar a trabalhar, tu vai ter tua estética, tu vai correr. Mas não foi assim. Eu entrei naquele consultório e eles começaram a colocar agulhas no meu corpo e eu não sentia nada. E eles começavam a se olhar e as minhas irmãs chorando atrás de mim na cadeira de roda, 2 irmãs que me acompanhavam. E eles falaram que era a doença, NMO. Você tem uma doença. Sem fazer exame, sem nada, tá? Só me olhando. Só fazendo exame clínico mesmo. E ali foi um divisor de águas na minha vida, naquele momento, porque eles começaram a explicar o que significava esse diagnóstico na minha vida. Que causa paralisia nos braços, nas pernas, causa cegueira, leva o paciente ao coma, seguido de óbito. Então eu ouvia eles falando, mas era como se não fosse eu.
Entende? É muito louco falar assim, mas era o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu comigo. E ao mesmo tempo que o médico falava, eu senti um alívio. E eu sempre falo isso, porque eu não era louca. Eu tinha uma doença. Eu tinha um diagnóstico. Eu tinha contra o que lutar. Porque os médicos me olhavam às vezes e falavam, assim como você trouxe, você tem o poder de levar. E isso é horrível. Ninguém quer isso para a vida. Como que um paciente vai ficar atrofiado em uma cadeira de rodas cega? Né? E depois, Vandrei, eu fiz muitas pesquisas e entendi que várias pacientes, principalmente mulheres e negras, foram internadas erroneamente em centros psiquiátricos por falta de conhecimento médico. Olha só. Então, E onde ocorreu isso? Essas internações aí? De que forma foi feito esse diagnóstico? Quando? Dê uma referência maior para a gente entender. Dos centros psiquiátricos? Nos jornais, eu acho. Se você for no jornal, tu vai achar. E até hoje... Confundiam as doenças? Sim, porque não acham. Então, assim como falavam para mim que você trouxe isso para tua vida, você consegue mandar embora, é coisa da sua cabeça, falavam para elas que era coisa da cabeça delas. Então, essas mulheres eram internadas. Entendi. E quanto tempo durou esse drama seu, hein? Essa dificuldade toda, antes da gente chegar no processo de cura, que é uma coisa que a gente quer entender. Tá. Porque, olhando para você, a gente não vê nada. A gente vê uma mulher saudável, a gente vê uma mulher com a vida restabelecida, né? E que tem o coração aí cheio de ambições, de projetos. Mas como foram os momentos e quanto tempo durou isso, esse sofrimento todo? Começou em novembro de 2015. Eu fui para São Paulo, em Ribeirão Preto, final de novembro. Eu fiquei lá janeiro, fevereiro, março e voltei para casa no final de abril, caminhando. 5 meses, então. Essa foi a primeira vez que aconteceu que aconteceu a crise da doença. Entendi. E você teve outras crises? Sim, eu tive 30 neurite óptica, que é a perda parcial do olho. O olho escurece totalmente. E 5 vezes a perda do movimento do corpo. Isso pode acontecer de novo? Pode. Então é uma doença que, de fato, não tem uma cura absoluta. Não. E eu aceito isso. Eu convivo com a doença, mas eu não sou a doença. Isso eu já aceitei na minha vida. E essas crises decorrem por quê? Existem vários fatores. Lá em Ribeirão Preto, os médicos naquela sala falaram para mim que eu não voltaria a caminhar, provavelmente. E que o tratamento que eles iriam oferecer naquele momento, seria um tiro no escuro, que é a plasmafarese. É hemodiálise, é a mesma máquina, só que para um tratamento diferente, né? Coloca um catéter, tira o sangue, faz a mesma coisa, a mesma finalidade. E eu fui fazer esse tal tratamento. Seriam 5 sessões. Eu fiz as 5 sessões e eu não tive nenhum resultado. Eu continuava na cama, precisando das minhas irmãs para me virar na cama, pentear meu cabelo, para me alimentar, para fazer absolutamente tudo para mim. Chegou na 5ª sessão, acabou, e eu fiquei desesperada. Tá, e agora? Acabou, não tem mais o que fazer. E mesmo assim eu fazia fisioterapia. Eu ia lá em casa da minha irmã para fazer, né? Mexer no meu corpo, para não dar feridas, essas coisas. E por que estou te contando isso? Porque teve uma noite em que eu não conseguia dormir. Era muita dor. E a minha irmã, que dormia no chão, que me acompanhava, dormia no chão ali do meu lado, ela desmaiou praticamente. E eu não queria chamar ela para me ajudar, para me virar, essas coisas. E aquela noite ali, eu não tinha para onde fugir, meu corpo paralisado, né? Eu fiquei pensando, gente, isso aqui vai ser minha vida para sempre agora. Esse aqui é meu futuro. E eu comecei a chorar. Eu sempre fui muito durona, assim, sabe? Até hoje eu acho que eu sou, assim, mais durona, mas eu era muito mais. E eu comecei a chorar.
a olhar para tudo que estava acontecendo, eu naquele estado, eu tinha um mega hair gigante, né? Pô, treinava todo dia com uma personal, vivia em evento de mulheres, totalmente independente, liberdade. Eu tava ali, praticamente careca, tiraram meu mega hair. Precisava, se eu quisesse um copo de água, eu precisava pedir, né? Não tinha mais liberdade para nada, sem meu marido, vai saber o que ele tava fazendo, né? Solteiro, meu filho em casa. Enfim, eu perdi tudo. Então eu comecei a chorar naquela cama. E quando eu comecei a chorar, naquela cama, olhando aquele escuro, veio um gatilho na minha mente. Veio um gatilho que eu me vi há alguns anos atrás, em uma cama onde eu também chorava, que era lá na minha infância. Esses detalhes eu conto no meu livro, claro que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas eu descobri ali naquela cama, naquele quarto, que talvez o tratamento ele não estava fazendo efeito, porque eu era muito durona e eu nunca tinha olhado para coisas que eu precisava olhar. Por exemplo, eu perdi meu pai com 9 anos de idade. Meu pai, ele colocou um marca-passo e no dia que era para ele ir lá ver se estava certo o marca-passo, tudo bem, no dia 19 de março, é o quê? Feriado em São José, não é? O hospital não atendeu meu pai. Meu pai mal chegou em casa, sentou, como nós estamos sentados aqui, eu e você, pegou um copo de café, ele teve um infarto. E o marca-passo falhou, ele morreu. Né? Nós sempre tivemos uma vida, te falei que nós moramos no Caminho Novo, minha família mora lá, eu moro do lado do shopping. Minha mãe mora no mesmo lugar até hoje. E nós passamos muita dificuldade. Meu pai era doente, extremamente doente. Então a minha mãe, ela precisava trabalhar o dobro para trazer comida para casa. Então, quando eu falo, nós passamos necessidade quando era criança, as pessoas pensam, coitada, comeu arroz e feijão. Não, era necessidade do vizinho trazer o que sobrava pra gente se alimentar, né? De tomar iogurte vencido da mercearia, mas não tô nem aí. Tomava iogurte, né? Mas o nosso pai era o cara que contava história, que fazia rir, que abraçava, que tinha cheiro de remédio, mas que era o cara legal, sabe? Que era a proteção. Ele era esse cara. E quando ele morreu ali na minha frente, isso acabou. Acabou. E a partir desse momento, o que aconteceu? A gente começou a sofrer. Quando eu falo a gente, é porque eu tenho uma irmã. Eu tenho várias irmãs, mas eu tenho uma irmã de 2 anos de diferença. A gente começou a sofrer abuso físico, psicológico e sexual. E eu nunca... De quem? Então, gente, isso está no meu livro, tá? Ali eu falo sobre religiosidade, eu falo sobre família, sobre amigos. E aconteceu muito disso na nossa vida, na infância. E eu não olhei para isso. Eu simplesmente cresci, coloquei uma pedra e falei, tá, agora eu sou adulta, agora eu vou seguir minha vida. E eu fui mãe, fui trabalhar, fui cuidar de mim, e eu nunca olhei para isso. E o meu corpo, ele sentia tanta dor, ele queria que eu visse isso, e eu não ouvia, Vandrei. Como muitas mulheres fazem. Eu converso com muitas mulheres que não têm uma doença como eu tenho, como eu convivo, mas que sofreram abuso sexual, principalmente, na infância, né? E quando eu conto a minha história, elas falam, nossa, acabei de lembrar. Eu também sofri isso, acredita? E tu falando agora, eu acabei de lembrar. Aí, quando elas crescem, elas também têm relacionamentos tóxicos, são dependentes emocionais, e não fazem ideia por quê? Porque sofreram abuso na infância, né? Resumindo, eu estava paralisada, não tinha para onde correr, e hoje eu acredito que foi a única maneira que o meu corpo achou de falar, tu não vai parar? Tu vai parar, e você vai olhar para isso. Mas quais são as relações que você faz desse período turbulento na infância com a doença que você encontrou? Total. Existe um neurocientista chamado Douglas Sato. Ele é o único neurocientista do Brasil que estuda esse tipo de doença. E ele me estuda. E eu estudo também muito, né? Eu não sou neurocientista, mas eu estudo. E eu perguntei para ele. Eu falei para ele tudo isso que eu tô te falando. Se eu tivesse cuidado do meu corpo físico, do emocional, tá? E espiritual, talvez você não seja espiritual, mas eu tenho muita fé, eu poderia conviver com a doença sem saber, sem ter um gatilho, sabe? Você pode ter doença,
sem ter uma crise? Sim, a vida toda. E ele concordou comigo. O problema é que eu cuidava o quê? Do físico. Eu treinava todo dia. Eu corria todo dia. Eu tinha sonhos de ter uma casa gigante, de trocar de carro. Esse era meu sonho. De crescer, disso, daquilo. O que é bom. A ambição é bom. Mas eu não cuidava da minha saúde mental. Até que um dia o meu corpo paralisou. E como foram essas crises lidando com a cegueira? Que mundo se tornou? É diferente, porque eu nunca perdi os dois. Sempre foi um. Mesmo assim, você perde a noção. Tá? Eu perdi 30 vezes a visão. 20 do olho esquerdo. Tanto que eu enxergo bem menos do olho esquerdo, né? Meu marido fala que eu sou vesga. Eu enxergo bem menos do olho esquerdo. E quando você perde a visão, primeiro que eu, no caso, tinha medo de acordar sem o olho direito. Então, pela madrugada, eu acordava, acende a luz, eu tô no escuro, sabe? Eu já tinha essa ansiedade total. E eu tive um toque. O tempo todo eu ficava abrindo e fechando o olho para ver se eu estava enxergando. E na minha última crise, eu não queria fazer o tratamento. Porque o tratamento é muito difícil. É muito difícil mesmo. E a médica falou para mim que era a minha última chance. Eu coloquei um catéter aqui. E a gente começou a fazer o tratamento da plasmaferese. E eu falei para ela que eu não estava conseguindo. Estava doendo demais. E essa médica falou para mim que era a minha última chance de não perder o olho esquerdo. Porque com o tempo, certamente eu perderia, como todos os pacientes. E que era para eu ser forte e conseguir. Então, isso fez eu ter força. E assim é conviver com essa doença. Essa doença tem ou não tem cura? Não tem cura, mas existe um tratamento. E não é só um tratamento convencional. É um equilíbrio físico, mental e espiritual. É nisso que eu acredito hoje. E eu falo pro meu médico. Eu sempre falo para ele, doutor Adalto, aqui de Florianópolis. Não sei se tu conhece, doutor Adalto Nóbrega. Ele me acompanha. Eu atormentei a vida dele durante anos, porque eu entrava chorando no consultório. E hoje eu falo para ele, doutor, não é só o tratamento. Se eu tô bem, é porque eu busco um equilíbrio na minha vida. A nossa paz, ela vale ouro. Porque sem a minha paz, eu não tenho saúde. E sem a minha saúde, eu não faço nada. E ele leva isso para os pacientes dele, sabe? Claro que o tratamento convencional é muito importante. E é muito caro. E é muito difícil de conseguir. Porque quando eu voltei de Ribeirão Preto, eu voltei com um plano de tratamento. Que era comprimidos, né? E não dava certo. Eu ficava doente. Até que um dia uma médica chegou para mim e para o meu marido. Mais uma vez eu estava em crise. Ela fechou a porta do consultório e falou: eu não estou te falando isso, mas existe uma medicação. Anotou a medicação e me deu. Vai atrás, tu tem direito, mas eu não posso prescrever para você. Então existe isso ainda, sabe? Então eu precisei vir para Florianópolis, procurar um médico, insistir, implorar para ele prescrever aquela medicação, porque eu não aguentava mais ficar internada, eu não aguentava mais hospitais, eu não aguentava mais ficar 30 dias em isolamento. Então, ele prescreveu, o SUS negou, eu tive que pegar advogado, brigar judicialmente. Cada vez que você briga, o teu corpo entende que você está tendo uma crise e você fica cega e perde o movimento do corpo. Então, é todo um processo, né? Você fala muito na questão mental, que é de suma importância para o equilíbrio do ser humano. Quando foi a sua última crise? 2020, fevereiro, eu fiquei 30 dias internada. Antes da pandemia. Graças a Deus. Uhum. Antes da pandemia. E depois de superar essa crise, última crise no caso, que caminho você seguiu? A última crise me ensinou tudo praticamente. Porque eu fiquei em isolamento.
Eu perdi mais uma vez a visão e perdi o movimento do lado esquerdo, total. Então, a gente fez vários tipos de procedimento. Meu marido ficou comigo, foi uma forma da gente se reencontrar outra vez, sabe? E ali, nessa última crise, entrou um médico e ele falava pra mim assim, olha, Adriana, escreva tudo o que você sente. Você é uma mulher que... Você é diferente. Então, você luta muito. Escreve tudo o que você sente, porque um dia tu vai, talvez, ajudar outras pessoas compartilhando a tua história. E eu comecei a enxergar dessa maneira. Me imaginar já caminhando, me imaginar outra vez enxergando. E sem romantizar a doença, tá? Porque a doença, ela existe, eu sempre falo. Ela traz dores físicas, emocionais. Ela mudou a minha história. Mas eu não sou a doença. Então, quando eu saí daquele hospital, eu voltei muito fraca outra vez. Veio a pandemia. E eu comecei a falar na rede social. Primeiro eu tinha vergonha, o que as pessoas vão pensar. Mas muitas mulheres começaram a se identificar. Não só com a doença, com outras coisas que eu falava. Como, por exemplo, o abuso. Muitas mulheres foram abusadas e sentem vergonha de falar. Então, começou essa conexão. E desde então eu não parei nunca mais. Fui fazer curso, fui mergulhar em um universo totalmente desconhecido até então. Fui fazer a coisa ficar séria de verdade, né? Uhum. Não conseguia mais trabalhar com maquiagem, com nada disso. Precisei fechar. E comecei a ser convidada para palestrar profissionalmente. Então, desde então, fui palestrar no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Vitória. E estamos aí levando a mensagem. Automaticamente eu falo sobre uma doença, mas também falo sobre um outro assunto, né? A vida. Sobre a vida, é. E essa tem sido a minha história. E desde então eu tenho escrito. E lançamos o livro no dia 29 de janeiro, que nós... Claro, foi um best-seller, foi incrível. Ficamos em 3 categorias na Amazon, que é super respeitada. Muitas mulheres tiveram os mesmos sintomas aqui no Brasil? É uma doença que praticamente 80% são mulheres. Sim. E essas pessoas que você conversou e teve contato, elas conseguiram superar essas crises? Conseguiram vencer mentalmente a doença? Não, nem todas. Eu converso com uma menina em especial, que ela é super jovem, então ela me chama bastante atenção, que ela estava começando a fazer o vestibular para psicologia e ela teve a primeira dor de cabeça, são os sintomas da neurite óptica, e ela foi para o hospital e dentro do hospital ela perdeu a visão, sem fazer tratamento. Perdeu a visão, ficou cega. Hoje ela está cega total, está na cadeira de roda e ela ainda não recebeu o tratamento. Então, é esse tipo de coisa que me dói. Talvez porque eu conviva com essa dor e eu tenho acesso ao tratamento, eu brigo mesmo, sabe? Eu tenho voz, eu vou atrás, eu pesquiso, mas eu vejo que muitas mulheres, elas não sabem que elas têm direito, e não só mulheres, pessoas mesmo, elas não sabem que elas têm direito E quando uma medicação, quando um tratamento é negado, não é só um tratamento que é negado. Eles negam o direito de você ir e de vir, porque você vai perder o movimento do teu corpo. Quando um tratamento é negado, você vai perder o direito de ver a luz do dia, porque eles vão tirar o direito de você enxergar sem o tratamento. Então, é sobre isso, né? Cada vez que eu converso com essas mulheres que elas vêm falar comigo, elas falam, eu entrei dentro de um consultório, falei que eu estou sentindo isso, que as pessoas falam, dói minha cabeça, que eu estou sentindo dor de colocar a roupa, eles falam, é depressão. E nem tudo é depressão. A depressão é uma doença séria, mas nem tudo é depressão. E era o que eu ouvia lá atrás. Então, isso é uma bandeira que eu gostaria que as pessoas soubessem da doença, soubessem dos sintomas e olhassem que existe um exame que pode ser feito, só que não é um exame barato e nem todo mundo pode fazer, né? E onde pode ser feito esse exame? No hospital.
Mas em qualquer lugar? O anti-aquaporina, né? Acredito que Nas no Carmela grandes cidades. tem, né? Carmela onde eu nasci. No Caridade tem, sim, mas nem todos têm acesso, porque é um exame que precisa ser pago, né? Enfim. E a sua luta daqui para frente, como será? Então, recentemente... Você continua lutando, mas tem uma continuidade pela frente. Recentemente eu fui convidada, existe uma associação chamada NMO Brasil, e eu fui convidada para ser a representante do Sul, para falar a respeito da doença. É tudo muito recente ainda, mas eu fui convidada para ser Santa Catarina. E antes eu já levantava uma bandeira sozinha, né? Colocava a camiseta da neuromielite óptica, convidava pessoas, ia para a rua, pegava meu megafone, Secretaria da Saúde, olhem para nós, e tal, tal, tal. Já acontecia. Agora eu fui convidada para ser a representante oficial. Então, vai ser... Eu acredito que, politicamente falando, talvez eu tenha acesso a algumas portas. E isso vai ser bom. Quanto ao livro, o livro está saindo agora, o livro físico, e eu pretendo fazer alguns lançamentos em alguns locais, algumas cidades, junto com as palestras, que é o nosso ponto forte, nossa chave. Como é que está a agenda? Como é que está a nossa agenda, dona Aline? Uma candidata para palestrar em Maringá. Sim, nós temos, vamos palestrar em Maringá, agora no mês das mães, né? E também lançamento do livro. Agenda aberta. E a agenda da mentoria também. A agenda da mentoria, sim. Então, quer dizer que em casa as coisas vão bem, foi tudo restabelecido. Sim, casamento está restabelecido, só para deixar muito claro. Beijo, marido, te amo. E a vida tem que continuar, né? Sim, sim. O que você imagina daqui para frente? Sabendo tudo que você passou, tudo que a doença te trouxe, de dificuldades e superação. O que você enxerga? Qual é o futuro que você prevê para você? No livro, tem uma coisa que é muito legal que eu falo. Eu gosto de história, sempre gostei. Quando a gente era criança, a gente não podia ter TV. Primeiro, porque era pecado, e segundo, porque não tinha dinheiro. Então, eu gostava de sentar perto de pessoas adultas que contavam história, né? Ai, essa menina tá sentada aqui de novo. Gente, eu adorava história. E a gente cresce e eu continuo gostando de um bom filme, de cinema, de um bom livro, né? Daquele personagem que sofre pra caramba, que eu torço por ele. Mas o que acontece? Você fecha o livro, desliga a TV e vai embora, sabendo que vai ter um final feliz. No meu caso, eu era personagem. Eu que tive dificuldades, tive problemas, eu não podia desligar a TV e nem fechar o livro, porque isso aconteceu comigo. Então não existe um final feliz. E eu preciso fazer o meu final feliz todo dia, eu preciso fazer essa escolha. E é isso que eu faço todo dia. Quando eu acordo, quando eu abro os meus olhos, eu estou enxergando. Uau, já é meio caminho andado. Eu estou enxergando. Quando eu levanto da minha cama, que eu coloco os meus pés no chão, que eu estou caminhando. Glória a Deus, estou caminhando. Que eu consegui ir até o banheiro. Ivandrei, fazer xixi, gente. Vocês não têm noção. Sozinha, sem aquela sonda pendurada. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque antes eu vivia em busca de uma felicidade constante, que não preenchia. E hoje, para mim, felicidade é isso. É isso aqui, é ter saúde, é ter a minha família, é ter amigos aqui do meu lado. É claro, é ter trabalho, né? Todo mundo precisa de dinheiro, né? Até para ter acesso ao hospital. Mas a verdadeira felicidade é essa. E o meu plano é esse, continuar com a minha família e não me perder no caminho. Quando você vai dormir todos os dias, passa pela sua cabeça a possibilidade de acordar no outro com um problema de novo? Não mais. Hoje não. Mas era assim. Era. Eu acordava pela madrugada, como eu te falei. Acende a luz, eu tô cega. Inclusive o meu filho passou por essa dificuldade. Ele também teve esse medo, né? Porque ele acompanhou a mãe, então ele também sentia esse medo, dizendo que estava perdendo a visão aos poucos, enfim. Mas hoje não mais, porque eu não fico pensando nisso, né? Eu vivo hoje.
Porque tudo pode mudar da noite pro dia, não só para mim, Evandrei, que convive com uma doença. Tudo pode mudar para mim, para qualquer pessoa que pode sair na esquina, sofrer um acidente, sofrer uma perda. Que relações essa doença tem com a ansiedade? Eu acredito que tudo. Tudo. Se eu não cuidar do meu emocional, amanhã eu acordo cega. Por exemplo, se eu tomar um banho muito quente, o meu corpo entende que eu estou tendo uma febre. Entende? Se eu me estressar demais, o meu corpo vai entender que eu estou tendo uma luta. Se eu ficar muito feliz, eu também vou ter crise. Então, é um equilíbrio. A doença está no extremo. Sim. E ninguém consegue ter, talvez um monge, né? Então, é respirar o tempo todo, é saber o que você vai fazer. Vale a pena você comprar essa briga? Que nós falamos lá no início. Então, a minha saúde é tudo. Sobretudo, a saúde mental. Sim, saúde mental. Claro, físico e o mental. Tem que cuidar do físico também, né? Pelo amor de Deus, alimentação, tudo. Esporte. Sim. Mas você voltou a fazer esporte? Uhum. Sim, eu cuido. Só não consegui correr ainda, por enquanto, né? Mas eu faço. Sim, tem que fazer musculação. Até para ter a força, né? No corpo. Uhum. Existem mulheres como você que têm uma idade mais avançada, que estão totalmente superadas? Tem casos de mulheres mais velhas que você, que tiveram esse problema e estão com uma vida, vamos dizer assim, equilibrada? Eu acredito que sim. Não que eu tenha contato, né? Mas eu acredito que sim. No hospital, a última vez que eu fiquei internada, eu conheci uma senhora. Ela estava internada no hospital, mas ela não estava bem, né? Ela estava na cadeira de roda e tinha perdido a visão. Então não é uma história muito boa de contar. Ela era uma senhora já. Mas conte. Então, não foi na minha última internação. Eu estava internada e a minha irmã descobriu que tinha uma senhora no quarto ao lado que tinha neuromielite óptica. Ela perguntou se eu queria ter contato com ela. Eu disse que tudo bem, né, gente? Estou aqui mesmo. E ela passou no meu quarto. E ela falou algumas coisas pra mim, tipo, pra mim não tem mais jeito, mas pra você que é jovem, vai atrás de tratamento, essas coisas assim, sabe? Que deu pra ver que ela não teve acesso a nada disso. Então ela estava em uma cadeira de rodas, ela havia perdido a visão e ela era uma senhora. E hoje, quando você vê uma cadeira de roda, o que passa na sua cabeça? Eu sempre filmo. Sempre. Essa é uma pergunta real. Com resposta real. Sempre que eu vejo uma cadeira de roda, ou eu faço um history, ou eu falo, gente, eu já estive aqui. Porque você estar em uma cadeira de roda é totalmente diferente. Quando eu estava indo para Ribeirão Preto, as pessoas não falavam comigo. Isso está no meu livro, gente. As pessoas não falavam comigo, elas falavam com a minha irmã. O que ela tem? Coitada, o que aconteceu com ela? Ou tu não se encaixa em alguns locais, em alguns lugares. A cadeira não vai. Me senti, além de estar com dor e com medo e com tudo, eu me sentia deslocada, totalmente deslocada, né? E eu precisei durante muito tempo. Então, estar em uma cadeira de rodas para mim, foi, pelo menos, totalmente diferente. Agora, a pandemia não deve ter sido fácil para você. Na verdade, o hospital me mandou embora, né? Porque a pandemia foi um período onde as pessoas tiveram inúmeras crises de ansiedade. Eu tive também crise de ansiedade. Então, para você que já vinha 30 dias dentro de um hospital, com problemas, aí eu fiquei mais sozinha, eu e meu marido. Outra vez. quantas vezes você achou que ia morrer? Eu soube, depois de um tempo, que a minha família fez um grupo, né, achando que estava acontecendo daquela vez, porque fizemos tratamento e o tratamento não dava certo. Os médicos são muito sinceros, eles não ficam, não, vai dar certo. Não deu certo o tratamento, olha aqui a tua medula, não deu, tá? Vamos ter que fazer de novo, vamos fazer outra vez. Eles insistem, mas eles não ficam fazendo de conta que é uma coisa mais ou menos. São muito sinceros.
E a minha irmã estava lá no quarto, ela ouviu e fez um grupo, né? Olha, gente, aqui a coisa tá feia. Depois de um tempo eu soube. Muita gente ora por mim, e na época orou. Eu recebia pijama ungido, água ungida, e eu usava tudo. Então, várias vezes eu sentia, sabe, tomando morfina, e a dor não passava. Meu marido fazendo oração, pastor vindo orar, às vezes. Você se agarra em tudo quando você acredita que vai morrer. Essa é a verdade, ninguém quer morrer. Todo mundo quer mais uma chance para viver, para fazer alguma coisa. Quando tu tá no hospital, tu tem vários planos. Ah, se eu sair daqui, eu vou fazer tal coisa agora. Eu não vou mais trabalhar feito uma louca. Ah, tá doida? Hein? Eu vou curtir meu filho. Era o que eu falava. Sabe? Todos somos mortais. Sim. Mas tem um momento. E eu acreditava que não era o meu momento. Sim. E foi isso que fez com que você mentalmente pensasse em continuar. Sim, principalmente o meu filho, adolescente, né? Então eu pensava muito, gente, e agora? O que vai ser? Então eu falava muito com Deus sobre isso. Eu acredito muito em Deus. Primeiro eu tive uma luta com ele muito forte, né? Primeiro vem a revolta. Porque não aquele outro fulano que não faz nada, que não tem plano, que só incomoda. Eu sou uma boa filha, eu vou na igreja. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Daí vem a negação. Aí depois eu acredito que a aceitação faz parte do processo, eu nem digo da cura, mas do tratamento, né? E isso fez, tá bom, tu vai estar aqui, ô doença, fica quieta. Então, eu comecei a aceitar. E começou a dar certo. Comecei a me conhecer. O autoconhecimento fez toda a diferença na minha vida. Ela tá aí. Tá aqui, dormindo, quietinha. Às vezes ela se manifesta. Aí eu falo, gente, é mesmo, eu tenho uma doença. Porque, ou no sol, muito quente, ou alguma coisa, o olho começa a dar uma escurecidinha. Eu falo, nossa, o que eu tenho? Ah, é mesmo, eu tenho NMO. Eu levo em tom de brincadeira, mas não é uma brincadeira. É uma doença grave, é uma doença que ela judia de você, sabe? Então, por exemplo, quinta-feira eu vou fazer um tratamento que é muito sério, que eu faço a cada 6 meses, é uma quimioterapia, né? Então, eu já sei o que vai acontecer. Quinta-feira eu passo o dia fazendo essa infusão, aí eu vou ficar sexta, sábado e domingo de cama. Mas depois eu volto. Né? O que você pode dizer às pessoas que pouco sabem ou até que não sabem que tem a doença, que não tem a doença, sobre o tratamento? Posso. De que forma ele acontece? Quais são os melhores caminhos? Que ajuda as pessoas podem procurar? Os sintomas, eu posso falar também? Claro. Porque existem alguns sintomas que são vômitos. Teve um caso de uma pessoa que ela vomitou 2 dias seguidos. E ela ia para o hospital, eles davam remédio e ela continuava vomitando. Então, esse é um dos sintomas. Então, preste atenção. Claro, nem tudo é NMO, né? Mas daí a pessoa vai no gastro. E se você, quem sabe, souber que existe esse diagnóstico, falar a respeito. Olha, eu ouvi falar a respeito de uma doença chamada NMO. Porque ninguém vomita durante 2 dias por nada. Então, ela vomitou durante 2 dias. E quanto mais demora, piora a doença. Então, são vômitos, perda de visão, dor de cabeça, dor no fundo do olho. E a perda dos movimentos, né? Claro. Então, existe um exame chamado aquaporina, que dá para você solicitar para o teu médico, para ser feito. E a partir daí, aí começa um tratamento ideal para cada pessoa. De que maneira é feito esse exame? É um exame de sangue. Sangue? Uhum. Simples, então. Simples. Só uma agulha e já pode ser observado o resultado. Sim, e as lesões são feitas através de ressonância, né? Por que essa doença atinge, em sua maioria, as mulheres? Essa doença ela não tem muita explicação. No início eu queria muita explicação. E não existe. A maioria são mulheres e negras. Negras? Por quê? Não sei. Já é mais difícil as coisas para as mulheres, tá? Negras. Então,
Você conseguir um tratamento, você conseguir tudo, a luta é muito mais difícil, a causa é mais difícil mesmo. Então, é sobre isso. Você acredita na ciência? Acredito. Mas sem Deus a ciência não é nada. É. Sim. Durante muito tempo eu entrava no consultório do Dr. Adalto, chorando, falando para ele que eu sentia uma dor. E ele falava, mas a dor, aonde que tu dói? Daí eu falava, é uma dor na alma. Daí ele parava, né? Porque eu já estava fazendo tratamento e a dor não passava. E eu falava, doutor, é uma dor na alma. Mas eu não posso te ajudar nessa dor na alma. Não dá. E hoje ele concorda comigo, tanto que ele me convidou para palestrar na Assembleia ali, em um evento que teve. Porque eu falo para ele, eu consegui curar, não, pelo menos amenizar essa dor que eu sentia na alma. Eu procurava aquela Adriana de antigamente. Eu procurava ela, eu queria ela de volta, eu queria minhas amigas, eu queria frequentar aqueles locais, mas meu corpo não dava mais conta. Aquela Adriana já era, acabou. E eu precisei aceitar isso, aprender com aquela Adriana e falar, tudo bem, agora é uma nova Adriana, que o meu corpo dá conta, entende? E curar tudo aquilo que havia me acontecido na infância e seguir em frente. Então, essa era a dor na alma que eu sentia e que eu não entendia. E ele fala, os pacientes chegam aqui chorando, dizendo, a minha vida acabou, eu não tenho mais o que fazer da minha vida. Pessoas com tendência ao suicídio até. Então, é muito difícil, né? O diagnóstico é muito sério. Você ouvir que não tem cura é muito sério. Que você pode ficar paralítica para sempre. Você não nasceu assim. Pode ficar cega em um mundo total de escuridão. Então, você precisa de alguém para te ajudar, para te auxiliar. E ter uma nova escolha. O que eu vou fazer aqui em diante? E é claro que não é da noite pro dia, né? Ninguém vai falar, tá bom, agora eu vou ser mentora. Tem essa doença, agora eu vou palestrar. Não, tem que se curar primeiro, tem que aceitar tudo aquilo, digerir, Sim, né? E depois ver o que vai fazer. Porque sempre tem alguma coisa nova para fazer. A vida é isso aí, né? Isso. A vida é buscar caminhos, trilhar caminhos. Um novo caminho. E fora do país, tem muita ocorrência dessa doença? Aqui a gente sabe que no Brasil, talvez você tenha mais proximidade com as pessoas que tiveram esse problema, mas fora do país, tem muita essa ocorrência? Não. Não? Não. Tem em todo lugar, claro. Mas é sempre pouco. São poucas pessoas. Sim. Esse mundo que a gente vive hoje, da tecnologia, da agitação, ele rema contra a maré, se tratando da doença? Como assim? A correria, a tecnologia, isso é ruim para quem luta contra a doença? Não, acho que é bom, porque você tem voz para falar, pelo menos, né? Nas redes sociais, tu pode pesquisar. Então, acho que... Mas eu digo, o excesso de ansiedade, tu fala? O excesso no contato com ferramentas tecnológicas, a correria do dia a dia, as pessoas estão trabalhando mais. Isso não é um fator que seria ruim mentalmente para quem luta contra a doença? Não deixa a pessoa mais agitada, mais ansiosa? Para quem convive com a doença, você fala? Sim, precisa de um equilíbrio para tudo. Estava falando para a Aline aqui no caminho que o meu relógio do celular, 9h30, ele fala, tá na hora de dormir, tá na hora de parar. 9h30 da noite? Sim. Mas toca um despertador? Sim. Para dormir? Sim. Não para acordar? É para dormir. Porque eu preciso acordar mais cedo. Então, final de semana, se tu não se policiar, tu vai ficar direto naquela rede social, respondendo pessoas e trabalhando, entende? Então, é isso que eu faço. 9h30 parou. É esse equilíbrio que eu acho que você está tentando falar. Eu conversei com uma psicóloga outro dia, ela me disse que o ideal é você ficar meia hora antes de dormir, sem contato com o planeta aí, tecnológico, no caso, celular e etc. Sim. Para você entrar no início do repouso. Sim, aí 10 horas eu tô dormindo. Tô na minha cama, pelo menos, né? Eu não vejo TV mais aberta, pelo menos canal aberto, não. Por quê? Porque eu acredito que tudo que tu enxerga, tudo que tu escuta,
faz alguma coisa dentro de você. Pelo menos eu sou assim. Eu fico Só pensando. televisão? Rádio. Meu marido que dá as notícias pra mim. Olha, tu tem que estar sabendo que tal coisa está acontecendo aí Na no internet mundo. tu tá também. Os vídeos, os áudios. Mas eu parei de seguir as muita gente. notícias, os acontecimentos. Sim, é necessário. As promiscuidades, tudo pela internet hoje. Tudo. E meu marido fala a maioria pra mim. Sim. No momento certo. Tá? Mas é o que eu te falei. Eu acredito nisso. Que tudo que tu enxerga, você sente. Não é verdade? Uhum. Então, hoje eu vejo muito bem o que eu vou assistir, com quem eu vou falar, com quem eu quero me relacionar. Porque, como tu acabou de falar, tudo isso influencia na minha saúde. Escolher as batalhas. Exatamente. Todos nós temos guerras, mas qual delas que eu quero lutar? Quais delas valem a pena? Pois é. Se a gente abraçar todas, a gente... Exatamente. É bem isso. Sobretudo, preocupação máxima com a saúde mental. Sim. Bom, Adriana, para a gente fechar essa conversa aqui muito bacana e diferente, né, do perfil do nosso programa aqui. Totalmente, gente. Claro que envolve a história das pessoas, mas no caso aqui é uma história de superação. Finalizando o programa, eu lhe faço uma pergunta que você pode responder o que você pensa. O que é a vida? Podemos responder depois. O que é a vida? O que é a vida? Acho que a vida... Eu acredito que nós viemos para essa vida para evoluir. Para aprender. Sabe? É um eterno aprendizado. Eu aprendi com o diagnóstico, com essa doença. E eu vou além. A doença, ela me curou de certa forma. Ela fez eu enxergar coisas que eu não enxergava. Hoje eu sou uma Adriana totalmente diferente. E eu evoluí nessa vida devido à doença, sem romantizar. Mas é verdade, eu era uma mulher totalmente fútil, eu posso dizer. E hoje, se eu tenho autoconhecimento, se eu olho alguém com um olhar de misericórdia, com compaixão, é devido a todo o sofrimento que eu passei. Ou seja, a doença te curou de muitas coisas, mas a doença não tem cura. Sim. Uau, gostei dessa frase, Thaline, você anota isso. Exatamente. E esse é o processo da vida. Da minha vida. Essa é a Adriana Vareski. Vareski. Com K, tá, gente? Sobrenome polonês, né? O marido é polonês, né? Descendente de poloneses. E se fez presente aqui no nosso Café e Prosa. Mais uma mulher figurando aqui nessa mesa. E a gente agradece a sua presença, a sua experiência de vida e a sua luta contra a NMO. Nomezinho complicado, hein? NMO, sigla interessante. Neuromielite óptica. Isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada. Legal. Você acompanha nos canais da TV Câmara, não somente na TV aberta, mas também nas redes sociais, a entrevista com a Adriana Vareski, ela que luta contra a NMO, uma doença rara, né? E que, sobretudo, trata da questão da saúde mental. A supervisão técnica da TV Câmara, de Lucas Gonçalves e Ismael Souza, e a direção geral da jornalista Carla Silveira. Um abraço a todos e até a próxima.